Aqui agora começa mais um programa Diálogos Luteranos, sempre com apoio da editora Sinodal. E no programa Diálogos Luteranos de hoje, um programa especial. Nós estamos com um comunicador nato, pastor Carlos Dreyer, e nós vamos fazer aqui um diálogo falando sobre isso, que é uma das essências da Igreja Luterana. Olá, pastor, tudo bom? Oi, Carol. Por favor, se apresente ao público que ainda não conhece este grande comunicador. Comunicador nato. Provavelmente que quando eu nasci me deram uma palmadinha no popô e eu comecei a me comunicar, né? A gente passa a vida toda mais consciente ou menos conscientemente comunicando. Na verdade, eu, quando me tornei pastor, quando eu fui para a minha primeira comunidade em Três Passos, eu fiz a visita ao prefeito, ao padre católico. Obviamente eu já estava em contato com a presidência e a diretoria da comunidade evangélica, mas além do prefeito e do padre católico, eu visitei a rádio, a emissora de rádio. E já na semana seguinte comecei fazendo um programa de rádio. E assim passei a vida me dedicando a essa coisa de comunicar com o público em geral. Nunca pensando especificamente ou exclusivamente na comunidade evangélica, mas no povo todo que está sintonizando o aparelho. Depois, mais tarde, atuei também um pouco na televisão. Durante 10 anos eu estive trabalhando na Fundação Isaac de Comunicação, ajudando a dirigir a programação das rádios União, por aí afora, e gravando muitas músicas nos estúdios. E continuamos fazendo isso até hoje ainda. Em Porto Alegre, nós ajudamos a criar a TV comunitária, o canal comunitário da televisão, e junto com a comunidade evangélica de Porto Alegre, estivemos durante eu penso que uns 15 anos envolvidos no canal comunitário. Então esse é o menininho que começou a comunicar com a primeira palmada no bumbum, e continuamos levando palmadas ainda. Mas ser pastor, ser igreja também é comunicar, né? Assim, a igreja é desde os primeiros passos, basicamente comunicação. Com o próprio Senhor da igreja, Jesus. Nós sempre dizemos de brincadeira assim que Jesus não era cristão. Ele não queria uma igreja, né? Ele queria que as pessoas convivessem fraternalmente, ouvindo o que Deus tem a comunicar, né? E aí outros entraram na jogada e começaram a organizar essa comunidade, e sempre esteve em ponto alto a comunicação para fora. E como fazer essa sintonia entre a mensagem do chefe, chegar a essa palavra, né? Como exercer isso? Pois é, veja só, a nossa igreja escolheu como tema para este ano, a Igreja de Confissão Luterana no Brasil, como Igreja da Palavra, que ela somos chamados para comunicar. Então, não é mais só o chefe de uma comunidade ou de uma igreja nacional que comunica. Cada pessoa que tem fé comunica algo de si, não é? Às vezes, assim, se leva a comunicar muito para o lado do radialista, da televisão. Como a pessoa, no dia a dia, pode exercer essa comunicação, pode exercer a mensagem de Deus? Eu penso que todos nós comunicamos pelo nosso ser, do jeito como somos, do jeito como nós convivemos com pessoas, do jeito como nós acolhemos pessoas desconhecidas, como nós as recebemos no nosso convívio, né?
de que maneira nós nos relacionamos com nossos vizinhos. Muita gente vive num apartamento e vive anos ali e não conhece os vizinhos de porta. Parece que querem se isolar para não se contaminar com sabe lá quem. Mas nós começamos a comunicar aos vizinhos algo do que somos, só pela maneira de nos conduzirmos, de nós nos movermos por aí, de nos relacionarmos, de dialogarmos ou não. Dialogar é uma palavra-chave. O que significa o diálogo? Pois é, o nosso programa é Diálogo Luterano. Pois é, eu penso que a igreja luterana, ela é essencialmente uma igreja de diálogo. Aconteceu por um problema na história, no começo do século XVI, 1500 e alguma coisa, aconteceu que não houve possibilidade de dialogar. E aí começou a acontecer uma ruptura. Que na verdade o diálogo tem que ser uma mão dupla, né? Exatamente. Porém, quando Lutero começou a botar a público algumas ideias de coisas que ele tinha descoberto na igreja, que eventualmente poderiam ser modificadas, ele publicou 95 teses, onde, na porta da igreja onde ele pregava, abrindo o diálogo para todo o povo. E o povo leu aquilo e começaram a discutir, a dialogar. Então, veja, o nosso programa Diálogos Luteranos tem que ser um programa muito aberto para dialogar com muita outra gente. De começo, nós estamos dialogando com os nossos assistentes, que sintonizam o programa e querem ver o que está passando aí, né? Algumas coisas que nós comunicamos têm que ser interessantes. E quando o programa é chamado de diálogo, nós temos que buscar pessoas interessantes que trazem assuntos interessantes. Não é mais a partir do momento que eu sou interessante, que tu és interessante, né? Nós, a partir do momento, nós que organizamos e produzimos o programa, deixamos de ser interessantes. Interessante vai ser a quem nós estamos entrevistando, o que ele tem a compartilhar e com que ele desafia os telespectadores. Nós estamos aqui falando de diálogos, de interlocutores, e eu tenho uma novidade para o nosso público. O pastor Eloir Weber, que conduzia, que puxava esses diálogos luteranos, assumiu a pastoral do Colégio Sinodal em São Leopoldo, e nós temos agora um novo interlocutor, um novo responsável por puxar essas questões luteranas de forma interessante, o pastor Carlos Dreyer. Eu agradeço muito por ter sido convidado e espero poder realizar esse trabalho de maneira interessante também. Por onde vão seguir agora os diálogos luteranos, pastor? É muito interessante. Nós não vamos dialogar só com luteranos. É bom que quem nos assiste saiba que nós abrimos o diálogo, vamos dialogar com parceiros da Igreja Católica, da Igreja Metodista, da Igreja Episcopal Anglicana, até com gente de outras religiões. Eu faço parte de um grupo de diálogo interreligioso, onde nós, além dos cristãos, temos mais outras 7 religiões. O Zen budistas, budista tibetano, fé Bahá'í, o espiritismo kardecista, as tradições, as afrotradições. Isso é importante no diálogo, né? A não fechar portas para o diferente. Como é que funciona isso, assim? É importante a gente estar disposto a aceitar o diferente e ser aceito por ele. E quando a gente dialoga, a gente não está mais fazendo confronto, que um quer provar que está na posição certa, que o outro está errado. Isso já acabou há muito tempo. O diálogo entre as religiões diversas, ele é para estabelecer relações de convívio bem fraternas e amorosas. Um diálogo assim também fortalece as próprias convicções ou não? O que o senhor acha? Seguramente.
somente se eu tenho possibilidade de me abrir e não preciso mais fechar a minha igreja, a minha comunidade de fé com 4 paredes, com 4 muros, para não ser atacado por ninguém, né? Enquanto existe esse fechamento, é porque nós nos sentimos fracos na fé. Quando nós nos abrimos e dialogamos com quem é bem diferente das nossas tradições, nós mostramos firmeza na fé, assim como ele que se abre se mostra firme na sua fé. E assim nós nos entendemos. Será essa a chave que a sociedade precisa, que parece que há uma tensão na sociedade, as pessoas querem dialogar, mas não parece ser um diálogo, parece uma imposição, eu quero botar para fora, mas não quero escutar. É assim como muitas vezes o jogo de futebol não é mais jogo, é mais brincadeira, é guerra, é disputa, principalmente porque muita coisa nos esportes hoje em dia é negócio, né? Mas to play football, né? Jogar futebol, em alemão se diz Fußball spielen, né? É sempre brincar, jogar. Então os marmanjos vão lá correr atrás de uma bola, eles devem ser vistos como quem está brincando, não está necessariamente tendo que ganhar. Um dia ganha, outro dia perde, né? Assim também os nossos diálogos têm que ser francos e abertos, tem que nos dar alegria no viver e nos dar a possibilidade de cada vez sermos mais irmãos. Então vamos chegando ao fim de mais um Diálogos Luteranos, cheio de novidades e ansiosos. Pastor, dá uma palhinha do que vem por aí nos próximos meses. O mês de outubro está começando e no mês de outubro nós precisamos dar um pouco de atenção para a história da Reforma, porque no dia 31 de outubro nós sempre celebramos o Dia da Reforma, a Reforma que começou em 1517 com Martinho Lutero e teve muitos caminhos que foram seguidos, muitas vezes divisões e depois reconciliações. Começou da tentativa de um diálogo? Começou com a tentativa de um diálogo que não foi correspondido, mas depois acabamos chegando lá. Chegamos ao ano 2000 com uma declaração conjunta entre a direção da Igreja Católica em âmbito mundial e a Federação das Igrejas Luteranas de âmbito mundial, de que, na verdade, nós cremos e ensinamos a mesma coisa. Nós cremos na justificação pela graça e pela fé. Assim segue a história, vamos buscando cada vez mais consenso. Então, os próximos capítulos da história você acompanha no próximo Diálogos Luteranos, agora com o pastor Carlos Dreyer conduzindo as questões. Obrigado.